Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Vamos estar nesse momento, nessa atmosfera, exaltando o nome do Senhor, entregando nossa adoração, nosso louvor. E não desconsidere, irmão, esse momento. Se entregue de fato mesmo, fale com Ele, exponha, agradeça, encha de fato esse local de gratidão, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e temos motivos para celebrar. Então, hoje a temática é um culto de ensino, meu irmão, mas todo momento é dia de agradecer ao Senhor. Agradeça, gratidão vai fazer com que você avance, para que com você rompa barreiras, rompa limites. Gratidão é o fator multiplicador na tua vida, meu irmão. Se você está precisando de algo, estende suas mãos para o alto e declare: obrigado, Pai. Obrigado por minha família, obrigado por minhas emoções, por minhas finanças. Comece de fato, irmãos, declarar tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos avançar, meu irmão, no nosso culto de ensino, vida abundante. Quantos aqui querem uma vida abundante? Amém. Glória a Deus, meu irmão. Como a Juliana deixou já bem claro no início, a vida abundante, meu irmão, não está restrito somente à vida financeira. Vai muito além que isso. A vontade do Senhor é que tenhamos uma vida próspera, uma vida abundante em todas as áreas de fato. Seja ela nas famílias, seja ela na sua saúde, seja ela nas suas emoções. Meu irmão, Deus, Ele quer que você tenha uma vida plena. O Evangelho de João já deixa claro isso. Aliás, a leitura do meio, meu irmão, o Evangelho de João, leia. Tem verdadeiras pepitas lá preciosas, meu irmão, no que diz respeito à palavra. Então leia o Evangelho de João, você irá ficar antenado mesmo, quer dizer uma vida abundante. Verdades aí que está dizendo sobre você, meu irmão. E ele diz que o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas hoje o Senhor veio para que tenhamos vida e abundância. Meu irmão, não é uma vida comum, é uma vida incomum. É uma vida onde você vai estar pleno em todas as áreas da nossa vida. Então aprendemos de fato na última semana sobre abundância no Espírito. Nós sabemos que aprendemos, na verdade, que uma vida abundante no Espírito, meu irmão, é o caminho, é a chave para que possamos ser prósperos e abundantes em as demais áreas da nossa vida. É necessário estabelecermos uma conexão com o Senhor, é necessário estarmos atentos a uma intimidade com Deus, a vida de oração estar em dia, para que você de fato não possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Ele quer que você seja abundante em toda boa obra, em toda a área de sua vida, mas é necessário sim estar conectado com Ele. Então essa intimidade que nós aprendemos aí, como ser guiado pelo Espírito, é necessário, irmão, você aprender, estar sensível a ouvir a voz do Espírito. Romanos 8,14 vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, não é qualquer Espírito, é você estar atento a ouvir o Espírito de Deus. Sabe, o Espírito Santo, ele está aí para te ajudar a fazer muitas coisas. Ele não vai fazer para você, mas ele vai te ajudar a fazer. Então é necessário estarmos atentos a essa voz, estarmos atentos ao que a palavra tem de melhor para que possamos prosseguir. Então aprendemos muito sobre vida no Espírito, uma vida abundante no Espírito. E hoje, irmãos, iremos falar sobre abundância na família. Glória a Deus, meu irmão. Quantos aqui tem uma família? Graças a Deus por isso, né, irmão? Graças a Deus. E a vontade de Deus também é que você seja pleno na sua família. Quantos sabem aqui que família é um projeto de Deus? Isso, meu irmão, e como todo projeto, essa família ela precisa ser construída. Essa família ela precisa ser edificada. E a palavra de Deus nos dá princípios, ensinamentos poderosos que irão fazer com que tenhamos sucesso na nossa família, para que a nossa família dê certo. Porque ainda, meu irmão, que famílias estejam se perdendo lá fora, a nossa não vai se perder. Amém. E você será testemunho disso, para que eles também não se percam. Atentando a princípios, atentando a ensinamentos valiosos, que vai fazer, meu irmão, com que você tenha uma família de sucesso. Uma família plena, uma família na vida abundante. Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Efésios, por gentileza, no capítulo 2. Efésios 2, no capítulo 19. Glória a Deus. Efésios 2, 19. Vai dizer assim: assim já não sois estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Sabe, irmãos, outrora nós éramos estranhos e estrangeiros, mas graças a Deus nascemos de novo. Sua nova realidade agora, meu irmão, é pertencer à família de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Você pertence à família de Deus, meu irmão, a ponto dele te chamar de filho, Jesus te chamar de irmão, e você chamar o Pai Todo-Poderoso de Pai, meu irmão. Isso é um privilégio, você faz parte da família. E é interessante, irmão, para que essa família nossa, terrena, se pareça com a família dele. Princípios valiosos. Não é Deus, o irmão, que irá aparecer com a nossa família. É de baixo para cima.
Princípios na palavra que vai fazer com que a nossa família se aproxime da família de Deus. Princípios valiosos que estão na palavra. E é interessante, irmãos, entendermos verdades propriamente ditas da palavra de Deus. É na família que se inicia o ensino primário sobre o que é a verdade. É na família que a base é estabelecida sobre o que é essa verdade. Certa vez, Pôncio Pilatos, ele questiona Jesus. Ele diz: tu veio para ser rei? E Jesus responde: eu vim testemunhar acerca da verdade. Sabe, irmãos, Pilatos, ele responde com uma pergunta retórica. E ele diz assim: o que é a verdade? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o que é a verdade? Sabe, irmãos, há tempos, desde a época de Pilatos, a verdade já foi tentada ser relativa. Já tentaram relativizar a verdade. Já tentaram deturpar o que é a verdade. O mundo hoje nos ensina que cada um possui a sua verdade. Mas nós sabemos, irmão, que existe uma verdade a seguir. Nós sabemos que existe um parâmetro com respaldo bíblico no que é a verdade. O Evangelho de João vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, existe uma verdade sim. E essa verdade nós temos que nos agarrar. Sabe, irmãos, quando o Espírito da verdade vier, ele vai te guiar a toda a verdade. Assim diz o Evangelho de João. Sabe, irmãos, então há uma verdade, há um ensino que possamos nos agarrar. E essa verdade, ela precisa ser ensinada dentro de casa. Essa verdade, ela precisa ser estabelecida dentro da nossa família. Sabe, irmãos, lá no livro de 2 Timóteo, eu quero que você abra comigo, por gentileza, 2 Timóteo, no capítulo 1. No versículo 5. Vamos ler do 5 ao 9. Isso. Vou ler outra versão. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Vai dizer assim: recorde-me da sua fé não fingida. O apóstolo Paulo instruindo a Timóteo: recorde-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha que interessante, irmãos, o que o apóstolo Paulo ele diz para Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida. Aqui a palavra ela já nos dá um alerta de que existe uma fé fingida. Existe uma fé que não está fundamentada na palavra de Deus, uma fé não revelada. A ponto de ele dizer: recordo-me da tua fé não fingida. Ele está dizendo que a fé de Timóteo era uma fé revelada. E essa base, essa verdade, esse legado da fé se inicia na família. Sabe, a nível de conhecimento, o pai de Timóteo, está descrito lá no livro de Atos. O pai de Timóteo, ele era grego. O pai de Timóteo, ele era, meu irmão, ele tinha uma cultura não bíblica. Não tinha princípios, não tinha fundamento. A cultura grega, meus irmãos, é uma cultura politeísta, ou seja, uma cultura que adora vários deuses, tem Deus para tudo. E ainda assim, sua mãe Eunice e sua avó Lóide não negligenciaram a educação de Timóteo. Ensinaram fundamentos, princípios, que vieram a dar fruto, a ponto do apóstolo Paulo ter total confiança, ter o coração de Timóteo. E o apóstolo Paulo deixa muito bem claro isso: recorde-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Meu irmão, é dever dos pais, é dever de uma família, ensinar uma base bíblica para os seus filhos. Ainda, meu irmão, que sua fé dentro de casa esteja dividida, mas não se pode negligenciar a educação dos filhos. Não se pode negligenciar verdades propriamente ditas. Não podemos terceirizar isso para outras pessoas. Não podemos terceirizar isso para outras instituições. Não se pode terceirizar, meu irmão, isso para a igreja. O fundamento inicial de fé, de ensino, se dá dentro de casa. O fundamento inicial de fé, ainda que ensinamos para a criança histórias bíblicas, sim, Davi derrotou Golias, está tudo certo, mas você precisa deixar claro que não foi a pedra que derrubou Golias. Necessário estabelecermos um fundamento, e isso, meu irmão, é dentro de casa que se é ensinado. Porque muitas vezes a igreja vai ter o papel sim de ensinar, jogar semente, mas uma vez que é assim em casa, essa semente ela não é regada, não dá fruto. É papel dos pais. E eu quero, irmão, nessa noite chamar a mesma responsabilidade. Vou estar tocando muito no assunto. A paz, a família como um todo.
Então, irmãos, fica conectado mesmo aí, porque é necessário assumirmos essa responsabilidade em não negligenciarmos a quem mais amamos. A educação cristã, de família cristã, seguindo princípios bíblicos, é fundamental para o desenvolvimento de uma criança. É fundamental para uma família saudável. Lá em Josué, vai dizer lá no final do Josué, no capítulo 24, no finalzinho do versículo 15, vai dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, irmãos, é da vontade de Deus que toda a sua casa sirva ao Senhor. Ainda que por diversas situações ela esteja dividida, mas alguém começou, meu irmão, e vai dar bom fruto. Permanece naquilo. Eunice e Lóide não negligenciaram, meu irmão. Ainda que seu pai, com uma cultura totalmente contrária à palavra, aquilo não foi parâmetro para eles negligenciarem Timóteo. Eles pegaram firme no que é a verdade e ensinaram Timóteo sobre verdades fundamentadas, a ponto de Timóteo, meu irmão, tomar conta de uma grande igreja, a igreja de Éfeso. Enquanto Paulo estava preso, é onde Paulo escreve as cartas a ele, 1ª e 2ª Timóteo. Um jovem pastor tomando conta de uma igreja que estava crescendo em vento e popa, uma igreja numerosa, mas que de repente se levanta um imperador e começa a perseguir cristãos, começa a matar cristãos, e aquele jovem se vê acuado, e Timóteo começa a receber instruções valiosas do apóstolo Paulo. Ei, não tenha medo, Deus não te deu espírito de medo, e sim de paz, de amor e moderação. Sabe, irmãos, Paulo, ele tinha total confiança em Timóteo, por conta de uma família não negligenciar sua educação. Então, meu irmão, ele encoraja você, pai, mãe, membro de família, encoraje seus filhos, encoraje seus netos. Não abram mão disso. Não abram mão disso. Ensine mesmo que diz respeito às verdades da palavra. Você não está doutrinando um religioso, não, meu irmão. Você está ensinando, você está preparando o caminho para que lá na frente ele não se desvie. Isso é bênção demais. Sabe, irmãos, pessoas, de fato, têm servido a igreja, têm se envolvido no ministério com tamanha intensidade, que por algum momento começam até a querer frear. Quantas vezes, eu creio que o pastor vai concordar isso comigo, quantas vezes pessoas já têm chegado até ele, pessoas que estão servindo na igreja, estão sendo uma bênção, estão avançando, mas em determinado momento diz assim: pastor, eu preciso parar um pouco, preciso sair disso, eu preciso dar um tempo para minha família. Sabe, irmão, o discurso é lindo e maravilhoso, o discurso é top, mas infelizmente, na grande maioria das vezes, esse tempo que ele disse que gastaria com a família, ele acaba aplicando em outra coisa, e acabam ficando muitas vezes piores do que já estavam. Sabe, meu irmão, gaste tempo com sua família sim, mas muitas vezes o problema não está no você servir, mas é porque os outros da sua casa no momento não estão servindo com você. E você precisa ser, meu irmão, aquele parâmetro que vai fazer com que aqueles que não estão servindo ainda sejam encorajados. Como? Ganhando no procedimento. Pessoas precisam enxergar Cristo na sua vida. Glória a Deus, meu irmão, porque esse momento aqui é maravilhoso, de você levantar suas mãos e você entregar o seu melhor para Deus. Mas essa cultura, esse momento precisa ser evidenciado dentro da sua casa também, com pessoas cristãs ou não cristãs. Eles precisam ver Jesus através de sua vida. A criança, meu irmão, ela é ganhada muitas vezes pelo exemplo. Palavras vão convencer, sim, mas o exemplo ela arrasta. E você sabe que uma criança, ela pega muito mais pelo exemplo do que com palavras. Se você deixar o legado de um exemplo dentro da sua casa, trazer para perto, exercer de fato o sacerdócio do lar, chamar a responsabilidade, dizer: Satanás, aqui você não faz bagunça. Meu irmão, crianças verão sim um testemunho que Deus faz, um testemunho na sua vida que Deus sim é Senhor, porque a igreja irá ensinar isso. E a igreja é muito bom para ter seu papel. A igreja tem seu papel de deixar o legado da fé, de deixar a fé fundamentada na criança. Mas isso, meu irmão, precisa ser evidenciado dentro de casa também. Eu tenho 3 crianças lá em casa, irmãos, de idades diferentes. E de fato é um desafio, meu irmão. Porque eu não sei você, mas meus filhos não vieram com manual de instrução. Não, meu irmão, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai desenvolvendo. Mas a palavra como manual nos dá instruções valiosas.
Cada um com sua personalidade, mas a palavra é a mesma. Vai funcionar para os três. Se eu perguntar aqui, meu irmão, quantos aqui oram para os seus filhos? E quantos aqui oram com os seus filhos? Sabe, irmãos, precisamos quebrar esse tabu. Você precisa orar pelos seus filhos. Porque quando você chama seu filho para orar junto com você, meu irmão, você estabelece uma conexão com o divino. Você está dizendo aqui, olha, Deus está no meio dessa causa. Você estabelece conexão. Sabe, irmão, terá situações dentro de casa que devemos ser intencionais. Filhos terão que ver sim você orando. Terá situações que a porta precisa estar entreaberta mesmo. Eles precisam ouvir você falando, precisam ver você clamando. Eles precisam ver você agradecendo. Precisa ser deixar claro, porque o que tem chegado em suas mãos vem do Senhor. Eles precisam ter a ciência disso. Eles precisam, irmão, reconhecer que vale a pena sim servir ao Senhor. Desde cedo. Eles precisam entender, meu irmão, que a igreja é um local de adoração, que a igreja é um local onde nós nos conectamos com o Senhor, nessa unção coletiva. Eles precisam ter prazer em vir para cá. Graças a Deus, meu irmão, meus filhos têm prazer em vir para a igreja. Graças a Deus, eu não preciso gastar tempo, gastar força para ele vir. Hoje é dia de grão, não, eles sabem já, meu irmão. Muito pelo contrário, um dia que eu não venho, eles sentem falta. Mas, meu irmão, isso foi trabalhado, isso foi construído. Porque há situações, determinados assuntos que eu não preciso falar na frente deles. Meus filhos precisam entender que a igreja é um local santo. Se eu tenho algo, uma opinião para falar de outra pessoa, meu irmão, não fale, compartilhe com seu cônjuge, que se exponha, se abra, fale, tem seus líderes, pastor, mas seus filhos não precisam saber de problemas da igreja. Não precisa. Para eles, irmão, a igreja é o melhor lugar. Tal como a escola. Meus filhos adoram ir para a escola também, meu irmão, mas eles gostam também de ir para a igreja. Isso é uma cultura que foi construída. Amém? Glória a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Sabe, irmão, o Salmo 128, ele vai relatar que quem segue o caminho de Deus tem amor e prosperidade no lar. O Salmo 28 vai falar sobre isso. Sabe, muitos aqui, todos, graças a Deus, têm uma casa. Mas quantos aqui têm um lar? Irmão, um lar, ele precisa ser construído. Um lar é um local onde você tem prazer de estar com os seus. Quanto tempo, meu irmão, você tem gastado em prol da sua família? Quanto tempo você tem gastado com seus filhos, com seu cônjuge? Não espere, meu irmão, um relatório positivo se temos muitas vezes atitudes negativas. Não podemos, irmão, se amamos tanto nossa família, nós não podemos entregar para eles o tempo que sobra. Porque muitas vezes não sobra nem tempo. Peça orientação ao Senhor. Esteja conectado com o Senhor a fim dele te dar estratégia, te dar tempo para você conseguir, meu irmão, conciliar o seu tempo. Família é algo precioso. Gaste tempo com eles. Talvez aquela cultura de falar da palavra de Deus dentro de casa, com o tempo vem se perdendo. Mas, irmão, mas não deixe isso se apagar, não. Fale de Deus sim dentro de casa. Ponha louvores, compartilhe palavras. Releiam versículos. Isso é muito bom, meu irmão. Isso vai te ajudar a blindar a tua casa. Porque Satanás ele não está de brincadeira com a tua família, não. Não está. E ele precisa encontrar, meu irmão, uma resistência. Ele precisa encontrar uma blindagem. Ele vai bater a porta lá e vai dizer, aqui eu não vou arrumar nada. E não vai de fato, meu irmão, porque nossa família pertence ao Senhor. Mas não podemos dar legalidades para que ele possa colocar determinada inimizade no casamento, nos filhos. Sabe, irmão, de fato, muitas vezes somos pegados meio de surpresa mesmo. Sabe, nem sempre a gente chega tão preparado naquilo que a gente quer. E às vezes eu não cheguei tão preparado quanto eu esperava no meu casamento. Eu não cheguei tão preparado na criação dos meus filhos quanto eu esperava. E de fato a gente é pego de surpresa em algumas situações mesmo. Mas graças a Deus, meu irmão, pela palavra de Deus. Costumo dizer que casamento é quando você resolve dormir num quarto bem quente com uma pessoa que está num quarto bem gelado.
sempre vai estar quente para um ou gelado para outro. Isso é um desafio, meu irmão. São personalidades diferentes. Mas a palavra vai te ensinar. A palavra compara até a igreja, meu irmão. Como Cristo amou a igreja. Olha lá, ela instruiu o marido a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha a comparação, meu irmão. Procedimento. É um ceder para o outro. É um ceder para o outro. Sabe, nossa família, no que diz respeito a filhos, nossos filhos precisam ouvir muito mais nós agradecemos do que murmurando. Eles precisam, irmão, ver essa cultura em nós. Eu separei aqui alguns princípios, alguns pontos que irão nos ajudar em nossa casa, irão nos ajudar em nossa família. Primeiramente, meu irmão, nossa casa, ela precisa ter regras. Sabe, meu irmão, precisa ter regras na nossa casa. Porque sem regra, meu irmão, não há unidade. Sem regra, meu irmão, cada um segue seu caminho. Precisamos sim estabelecer regras. E regras, meu irmão, claras dentro da nossa casa. Precisamos deixar as coisas claras. Comunicação, clareza. Nem sempre o óbvio vai ser óbvio para alguma pessoa. Meu irmão, fale mesmo. Homem tem dificuldade de entender isso. Mulher entende um pouco mais. E mulheres, falem, deixem claro a comunicação com seu marido. Quem conhece seu coração é Deus, irmã. Seu marido muitas vezes ele não vai conseguir entender muitas vezes sua necessidade. Precisa ser falado mesmo. Precisa ser deixado muito claro. Não podemos, irmão, tratar situações com mímica. Ele vai entender, eu estou fazendo isso. Ele sabe o meu jeito. Não. E isso pode se arrastar durante anos. E pode trazer um dano para o teu casamento. Deixar as coisas claras, alinhadas, resolver rápido. Graças a Deus, irmãos, quando Stephanie e eu temos algum desentendimento em casa, a gente resolve rápido, graças a Deus. Eu aprendi isso com o tempo, meu irmão, não foi sempre assim não. Mas nunca deixamos isso para outro dia. É na hora, resolvemos rápido, graças a Deus, tem dado muito certo. Graças a Deus, meu irmão. Mas isso precisou ser construído. Precisou ela ceder de um lado, precisou eu ceder do outro. Entendemos qual é o limite um do outro. E graças a Deus tem dado muito certo. Graças a Deus temos passado essa cultura para os nossos filhos. Nossos filhos precisam entender que casamento é coisa de Deus. E como que ele vai aprender isso? Como exemplo do pai e da mãe. Qual ambiente, meu irmão, você tem preparado para os seus filhos? Certa vez eu assisti uma animação, um desenho. Creio que você já deve ter visto. Quem já viu o Mowgli, o Menino Lobo? Mowgli, o Menino Lobo, isso. Assisti durante muito tempo esse desenho, um desenho até antigo. E certa vez eu tive curiosidade e fui pesquisar se houve mesmo aquela história daquela criança ser cuidada por lobos, se de fato aquilo aconteceu. E eu encontrei uma história interessante que 90% de certeza aquilo foi parâmetro para aquela história ser criada. De fato, em 1924, se não me engano, um grupo de caçadores indianos encontraram sim, em uma de suas caçadas, uma criança vivendo em meio a uma caverna com lobos. Uma criança de aproximadamente 5 anos de idade, vivendo com lobos. E tiveram até dificuldade em resgatar essa criança, porque os lobos assim a protegiam. Tiveram que abater alguns animais para ter acesso à criança. Conseguiram resgatar essa criança, colocaram ela no orfanato. Só que passaram-se um tempo, meu irmão, conseguiram perceber que aquela criança, ela agia conforme um lobo. Ela uivava durante a noite, ela comia carne crua, totalmente antissocial. Agora, olha que interessante, com o passar dos anos, se passaram 10 anos e aquela criança não conseguiu ser adotada. Passaram-se 10 anos e aquela criança, agora já um jovem, sequer conseguia ficar na posição ereta. Totalmente antissocial. E aquele pessoal chegou à seguinte conclusão, meu irmão. Aquela criança, até os 6 anos de idade, meu irmão, foi totalmente influenciada por aqueles lobos. A criança, até os 6 anos de idade, ela é totalmente influenciada no ambiente a qual ela vive. Até os 6 anos de idade, o ambiente que aquela criança vive vai ser um fator determinante para o seu desenvolvimento futuro. Que tipo de ambiente temos dado para nossas crianças, meu? Um ambiente de paz, de amor,
Um ambiente onde a palavra é primazia, um ambiente de louvor, de adoração, ou um ambiente onde eles mais conseguem enxergar a murmuração, lamentações, brigas? Que tipo de ambiente? Que tipo de cultura estamos deixando em nossos filhos? Sabe, irmãos, isso é algo para ser pensado. Isso é algo para ser discutido. Isso é algo que precisa ser mudado. Mais uma vez, o ambiente aqui é favorável, é intencional, para te levar a adorar, para te levar a louvar. Mas isso precisa ser complementado na tua casa. Não terceirize essa responsabilidade. Glória a Deus por departamento infantil, por pessoas, meu irmão, que cuidam dos seus filhos, mas aquilo ali não é um depósito de crianças. Não, meu irmão, crianças estão sendo ensinadas o que é a verdade. Mas isso é só uma suplementação, porque a vitamina principal vem na tua casa. É lá onde ela passa mais tempo. É lá onde ela aprende princípios valiosos. É lá que ela vai enxergar o que é caráter, o que é integridade. É lá que ela vai enxergar se vale a pena mesmo ser Cristo. Por que muitos filhos de cristão durante um tempo têm se afastado da igreja? Muito tempo resolvem flertar com o mundo. Na grande maioria das vezes não conseguem enxergar o exemplo dentro de casa. Isso, infelizmente, é uma realidade. Sabe, haverá situações, sim, onde iremos falar de que Deus sara, que Deus cura, que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E muitas vezes estaremos passando por alguma enfermidade. Isso aí, meu irmão, é posicionamento de fé. Mas jamais poderemos pregar santidade vivendo uma vida em pecado. São situações totalmente diferentes. E a criança, ela assimila isso. Uma criança, meu irmão, de 6 anos é uma esponja, você não tem noção. Ela enxerga coisas no seu mundo periférico que você nem imagina. E aquilo que você ensina, aquilo que você fala, vai ser fundamento para a vida dela. Recentemente, acho que a Sofia, quando fez 10 anos de idade, se não me engano, Stephanie teve a brilhante ideia de eu presenteá-la com um buquê de flores. Não passou nem na minha cabeça fazer isso, ela que lembrou. Eu queria presenteá-la com um kit de artes que ela queria, aquela coisa toda. Ela dá um buquê de flores, ela vai gostar. Falei, uau. Peguei até o trejeito do pastor, uau. E a gente comprou esse buquê, entregou para ela. Meu irmão, que felicidade, você não tem noção. Sabe o que a gente estava fazendo? Estabelecendo um padrão, meu irmão. Ela disse assim, entrega o buquê de flores, seja o primeiro homem a dar um buquê de flores para ela. Falei, rapaz, genial. Nunca vi a Sofia tão emocionada na minha vida. Por um simples fato, um simples ato. Estabelecendo padrão. Sabe, irmão, no futuro o marido dela vai ter que gastar muito tempo. Vai ter que levar muito padrão. Vai ter que levar o padrão. Porque eu já estou dando uma base, meu irmão. E a base não é fraca. A base vem forte. Sabe, irmãos, mas são situações como essa. Não negligenciar. Não podemos. Filhos são herança do Senhor, meu irmão. Como temos cuidado da herança do Senhor? De qualquer jeito você cuida de uma herança. Sim, prosperidade, bens materiais é bom. A palavra dá respaldo sobre isso. É bacana. Mas muitas vezes estamos tão apegados a bens materiais que negligenciamos o plano principal do Senhor, que é ter uma família toda envolvida. Negligenciamos os nossos filhos. Mas nos agarramos muitas vezes a um carro e uma casa. E não celebramos, negligenciamos às vezes, irmão, como qualquer um corpo, quando ele adoece, ele dá sinais. Ele dá sinais. Determinada enfermidade chega no nosso corpo, algo é sinalizado. E quando uma criança começa a querer mudar o caminho, começa a querer desviar da rota, ela dá sinais também. Quando um jovem começa a sair da rota, ele dá sinais, ele vem dando sinais. Mas cabe aos pais corrigirem essa rota, chamarem para perto, ou fazer vista grossa e não ver. E se a rota não é corrigida no início, meu irmão, sabe, tal como um navio que parte em direção a seu destino,
a impressão que dá é que ele está indo em linha reta, mas um grau que ele sai da rota vai levar ele a um destino totalmente diferente daquilo que ele foi planejado. Mas está em tempo de corrigir, meu irmão. Eu declaro aqui paz, meu irmão, corrigindo rota dos seus filhos. Eu declaro vocês não precisando, meu irmão. Porque quando você entende o que é o princípio, a verdade, você se preserva de processos dolorosos. Você se preserva. Graças a Deus eu pude aprender com o erro de muitas pessoas. Passei por situações, sim, passei. Foram vencidas, graças a Deus. Mas se a gente for voltar, meu irmão, quantos processos poderiam ser evitados por muitas vezes uma falta de atenção mínima, em não dar atenção para aquela situação, em não chamar para perto, em não identificar rápido. Mas não somos desses, meu irmão. Nossa família é projeto do Senhor e foi criada para dar certo e vai dar certo. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus. Sabe, irmão Samuel, no livro lá de 1 Samuel, no capítulo 8. Abre lá comigo, gentileza. 1 Samuel, capítulo 8. No versículo 1. Vamos ler do 1 ao 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O 2, por gentileza. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Beceba. O 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Olha que interessante, meu irmão. Samuel foi um juiz de Israel durante 40 anos. Um homem íntegro. Um homem a qual o Senhor se alegrava. Samuel era crente. Samuel era sacerdote. Samuel foi um excelente governante. Mas por algum momento esse legado não conseguiu ser evidenciado dentro da sua casa, a ponto de seus filhos não seguirem o exemplo. A Bíblia não deixa claro, meu irmão, o que aconteceu, mas nos dá sinais que precisam ser tomados uma atenção devida maior. Sabe, pontos de se ele foi um excelente governante, será que ele gastou muito tempo com o seu serviço? Será se quando ele foi um excelente sacerdote, será que ele gastou muito tempo com o seu ministério, com o seu chamado e negligenciou sua família? Essas situações, meu irmão, você vai conseguir evidenciar com uma vida de consagração ao Senhor. Como foi falado, a nossa família é um projeto de Deus. Ele é a vontade do Senhor que toda a nossa família, toda a nossa casa seja salva. Ainda que a salvação seja a salvação individual, mas é vontade dele que toda a sua família, toda a casa sirva ao Senhor, esteja salva. Então, como é que iremos, meu irmão, entregar somente o tempo que sobra para as pessoas que mais amamos? Não tem como. Sabe, irmãos, ser um sucesso na igreja, ser um sucesso no seu ministério, ser um sucesso profissionalmente falando e não ter, meu irmão, um sucesso dentro da nossa casa, isso não é um privilégio. Isso não é. Precisamos sim, meu irmão, ser um exemplo dentro da nossa casa. Precisamos sim, o que somos aqui, o que celebramos aqui, temos que celebrar em casa também. Temos que trazer para perto. É dizer que Deus sim, Deus é um Deus bom. O caráter de Deus precisa ser evidenciado dentro da nossa casa. Sabe, isso que aconteceu com Samuel não vai acontecer com nossa família, meu irmão. Isso já foi um alerta para você. Isso já deixou sinais para que possamos fechar essas brechas, essas legalidades, para que você não possa, irmão, passar por processo em sua família não seguir o seu legado. Um legado de fé. Um legado em de que Deus é o Senhor. Deus é aquele que supre, é aquele que capacita, é aquele que nos dá instrução, é aquele que nos livra de toda a tribulação, de toda a adversidade. E a nossa família precisa ter ciência disso. E eu quero que você chame mesmo a responsabilidade para si. Ei, aqui em casa não. Aqui em casa tem uma casa que servimos ao Senhor. Aqui em casa não. Aqui em casa situações precisam ser resolvidas, sim. Mas a palavra tem sido o parâmetro principal. O principal fundamento.
Existem, irmão, livros aí preciosos sobre família. Procura um daqueles. Procura se aprofundar mais no assunto. Procura estudar um pouco. A Bíblia vai te dar um respaldo, irmão, totalmente completo. Mas lá vai te trocar assuntos, experiências que talvez pessoas passaram, que vai te ajudar. Que vai te dar uma luz para que você possa prosseguir, para que você possa suportar o processo, passar, avançar, vencer. Testemunho edifica, sim. Mas a palavra vai te dar o fundamento. Mas um testemunho de uma pessoa, de repente, que passou por uma situação, vai te ajudar a vencer cada situação. Aleluia. Obrigado, Pai. Então, como eu falei, clareza e comunicação, meu irmão, são essenciais em nossa casa. Isaías 46, no versículo 10, abre comigo lá, por gentileza. Vou pedir para o louvor já subir aqui, por gentileza. Clareza e comunicação. Como foi falado, meu irmão, é interessante que nós deixamos claro algumas situações dentro da nossa casa. A nossa família se baseia na família do Senhor. Hoje nós somos parte da família de Deus. A família de Deus. E lá em Isaías, no capítulo 46, no versículo 10, vai dizer assim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Sabe, irmãos, Deus já até anuncia o que há de acontecer. Deus já deixa claro. Ele não deixa nada oculto, Ele te prepara. Ele deixa claro o que vai acontecer, o que já aconteceu, o que está acontecendo. E é necessário em nossa família, assim, deixarmos claro algumas situações, como foi falado. Deixa claro, meu irmão, que tudo que você tem, que tudo que você possui vem do Senhor. Deixa claro que dentro da nossa casa precisa ser sim um ambiente de oração. Deixa claro que é na oração onde coisas são fundamentadas. Deixa claro, meu irmão, determinados ensinos sobre a palavra, o que é a verdade. Situações, base, que a família não vai negligenciar. Uma família cristã a qual você está inserida, meu irmão, ela precisa sim ter fundamentos, ter princípios, a qual nós possamos seguir rumo ao alvo. Como foi falado, meu irmão, uma família sem caminho, qualquer caminho é destino. Não, todos têm que ir no mesmo barco, na mesma direção. Vou pedir para o louvor. Cantar Jesus é o centro. Você precisa entender, meu irmão, para que uma família possa ter sucesso, Jesus precisa ser o centro de tudo.